Durante séculos, uma profecia assustadora pairou sobre a humanidade. Sussurros de 3 dias de escuridão total que mergulhariam o mundo no caos. Imagine só. Textos antigos falam do sol sendo apagado, da lua sem luz e de forças do mal sendo liberadas sobre a terra. Será que esse evento aterrorizante poderia estar realmente conectado ao livro do Apocalipse? E se eu dissesse que a Bíblia vem nos alertando sobre isso o tempo todo? Hoje, mergulhamos fundo no mistério dos 3 dias de escuridão, a profecia para a qual o mundo não está preparado. Se você está intrigado, clique no botão de inscrição e conte-nos nos comentários de onde você é ou como Jesus realizou milagres em sua vida. Que Jesus o abençoe e esteja sempre com você. Ao embarcarmos na descoberta da 9ª praga que atingiu os egípcios, conforme narrada no livro do Êxodo, podemos visualizá-la simplesmente como uma falta de luz, um período de 3 dias de noite. Mas, olhando mais profundamente nas Escrituras, encontramos camadas que sugerem que isso foi mais do que uma manifestação física. Êxodo 10, 21-23 não se limita a narrar uma história de sombra e vazio. Descreve uma escuridão sobrenatural, palpável e opressiva, que se abateu sobre o Egito em uma era de retribuição divina. Era um vazio avassalador, uma escuridão avassaladora, tão densa que se podia sentir, um fenômeno arrepiante que congelava a vida e provocava um medo silenciador em cada coração pulsante ao seu alcance. O episódio de escuridão não foi uma mera ausência de sol ou lua. A palavra hebraica usada implica uma escuridão profunda que emanava uma opressão espiritual que podia ser sentida pelos egípcios, mas que estava notavelmente ausente das habitações dos israelitas. Essa divisão entre o sofrimento dos egípcios e a paz sobre a terra dos israelitas simboliza as distinções entre aqueles sob o julgamento de Deus e aqueles assegurados por sua aliança. Cada momento persistente dessa escuridão era carregado de angústia e encapsulava o crescente poder da vontade divina contra a rebelião humana. Ao compreender esse evento singular, estudiosos espirituais nos ensinam a considerar não apenas a aflição, mas o propósito profundo por trás dela. Teria sido um evento histórico confinado a um passado distante ou serviria como uma narrativa profética, um precursor sinistro de um futuro julgamento global? O silêncio de cada hora que passava sob esse peso não era apenas um sinal para o faraó, mas um sinal para toda a humanidade sobre as consequências de desafiar as instruções divinas. Ele nos desafia a refletir sobre as questões universais de moralidade, submissão e as consequências de se desviar do caminho de Deus estabelecido nas Escrituras. Historicamente, as pragas eram ataques diretos às divindades egípcias, demonstrando a incapacidade dos deuses pagãos contra o poder do Deus de Israel. Nesse contexto, essa escuridão impenetrável desafiava diretamente Ra, o Deus Sol, revelando a impotência do panteão contra o único Deus verdadeiro. Essas sombras espessas atingiam o âmago de suas crenças, um testemunho irrefutável de que existia uma autoridade invisível, mas inegavelmente tangível, que ultrapassava em muitos poderes limitados das divindades terrenas. De uma perspectiva profética, este relato ecoa profundamente eventos escatológicos futuros que sugerem uma repetição, possivelmente em uma escala mais cósmica. Alguns ensinamentos bíblicos vinculam os 3 dias de escuridão a narrativas do fim dos tempos em textos sagrados, retratando o momento em que o mundo poderá ser novamente envolvido pela escuridão para trazer a realização da onipresença divina a toda a humanidade. A impaciência dos 3 dias no Egito pode muito bem ser uma sombra projetada como um aviso para os períodos de tribulação previstos no livro do Apocalipse. Esses eventos são descritos como simbólicos, mas alguns círculos teológicos consideram que sinalizam provações literais iminentes para um mundo apanhado em meio à turbulência espiritual. Mas a essência mais profunda dessa praga bíblica talvez seja algo que muitos possam ignorar. Não foi apenas Deus exibindo poder e ira. Foi Deus demonstrando sua distinção entre aqueles que seguem sua aliança e aqueles que se opõem a ela. Essa escuridão, embora um manto de julgamento para alguns, revelou um farol de soberania para outros. Os israelitas, sentados sob o mesmo manto de estrelas, mas isentos das sombras ofuscantes que engolfavam seus vizinhos, destacaram o forte contraste entre viver sob a graça e residir na reprovação.
Será que hoje somos testemunhas aguardando para enfrentar nosso próprio período de escuridão transcendente? Uma força tangível que nos convida ao retorno à fidelidade e a uma divisão eterna entre a luz e o abismo. Existem mensagens veladas em nosso cotidiano nos alertando, nos incitando a nos alinharmos, nos lembrando das consequências de ignorar as colunas divinas que nos guiam em direção à retidão? Ou será intuitivo, parte de um chamado divino contínuo que atravessa milênios, incitando a humanidade a prestar atenção aos despertares espirituais antes que a escuridão desça novamente? Ao ponderarmos sobre essas profundas revelações, devemos considerar nossas jornadas pessoais de fé. Estamos aninhados sob a proteção divina ou presos à deriva da autossuficiência em um mundo suscetível à ruína espiritual? Talvez, então, a escuridão egípcia não tenha sido esquecida, mas permaneça sussurrada nos ecos das Escrituras, uma narrativa que nos convida a escolher nossos alinhamentos, a buscar refúgio e a encontrar paz muito antes que a linha entre a luz e a escuridão se torne nossa própria realidade assombrosa. Em meio ao caos mundano atual, será que essa antiga história se torna um poderoso símbolo de escolha, de lealdade, de esperança que aguarda pacientemente aqueles que habitam seus mistérios? O livro do Apocalipse serve como uma visão profunda e muitas vezes inquietante do que está por vir, capturando a imaginação e a atenção de estudiosos, teólogos e leigos. Ele está repleto de imagens vívidas e apocalípticas que desvendam a luta entre o bem e o mal, culminando no triunfo final do reino de Deus. Entre seus muitos presságios, o Apocalipse apresenta avisos arrepiantes da escuridão iminente que precede o julgamento divino, uma escuridão que tudo consome, de natureza literal e simbólica. Uma das descrições mais intensas de escuridão ocorre com a abertura do sexto selo, conforme registrado em Apocalipse 6, 12 e 14. João relata os eventos devastadores que acompanham esse selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Essas perturbações cósmicas parecem transcender meros fenômenos naturais. Elas evocam um tempo em que os próprios fundamentos da criação são abalados como um prelúdio à intervenção divina. O véu que separa o terreno do sobrenatural é momentaneamente levantado, permitindo aos olhos humanos um vislumbre da ira e da redenção iminentes. Aprofundando-se no livro, a quarta trombeta descrita em Apocalipse 8:12 dá continuidade a esse tema de convulsão cósmica. Um terço do Sol, da Lua e das estrelas são atingidos, resultando em escuridão parcial tanto durante o dia quanto a noite. Esse escurecimento seletivo das luzes celestiais serve como um aviso, significando uma invasão crescente das trevas sobre a criação. É como se uma cortina cósmica estivesse sendo aberta, preparando o cenário para julgamentos mais severos que ainda estão por vir. A natureza parcial da escuridão sugere um interlúdio, uma pausa que exige reflexão e arrependimento antes da chegada de manifestações mais completas da escuridão. Mais adiante, quando a quinta taça é derramada em Apocalipse 16, 10-11, o reino da besta é mergulhado em uma escuridão sufocante. Essa escuridão é descrita como tão profunda que causa dor e angústia, induzindo línguas roendo em agonia. A escuridão aqui é tangível, uma força opressiva que envolve e atormenta aqueles alinhados com as forças da besta. Ao contrário do escurecimento simbólico anterior dos corpos celestes, essa escuridão é uma consequência direta do desafio desenfreado contra Deus. É o ápice da rebelião acumulada, e dentro de seu vazio sufocante, não há como escapar do tormento que ela traz. Muitos teólogos frequentemente debatem se essas descrições no Apocalipse devem ser interpretadas simbolicamente ou como indicadores de eventos cósmicos literais, talvez semelhantes ao que algumas tradições chamam de 3 dias de escuridão. Essa noção profética, que se estende além de sua descrição bíblica, sugere um período em que uma escuridão abrangente e sinistra cai sobre o mundo, um último aviso divino que exige conversão e humildade. Isso levanta a questão de se tais previsões contêm uma verdade literal que se materializará no futuro. Essa potencial intersecção entre escuridão literal e simbólica é uma área repleta de implicações teológicas.
Ela nos desafia a contemplar a própria natureza do julgamento divino e as manifestações físicas das realidades espirituais. Há um elemento de mistério divino aqui, um convite a ponderar até que ponto essas visões apocalípticas podem se desenrolar em um cenário cósmico versus a paisagem interior de nossas almas. Na incerteza se a escuridão pronunciada no Apocalipse como as descritas deve de fato ser tomada como um evento real, encontramos uma verdade ancorada em sua importância espiritual. A escuridão, em todas as Escrituras, frequentemente simboliza a separação de Deus, a corrupção moral ou o julgamento divino pela falta de arrependimento coletivo. É um poderoso lembrete da necessidade de redenção da humanidade e da natureza precária e da fé em meio a provações e tribulações. Ao explorarmos a predição da escuridão cósmica em Apocalipse, seja ela manifestada fisicamente ou permanecendo como uma poderosa alegoria, ela nos leva a uma paralisação reflexiva. É um chamado para permanecermos vigilantes e com a mente sóbria, antecipando o retorno da luz que dissipa todas as trevas. Para os crentes, ela reforça a esperança, uma esperança enraizada na certeza de que a escuridão, por mais envolvente que pareça, é passageira diante do alvorecer da redenção. Essa convergência da escuridão literal e metafísica nos convida a preparar nossos corações e mentes. Baseando-se em temas de vigilância e transformação espiritual, Apocalipse implora aos crentes e buscadores que reconheçam a gravidade desses avisos. É um chamado claro para nos alinharmos com as forças da luz, da verdade e da graça, armando-nos contra as provações e batalhas espirituais que precedem a libertação final. Ao compreendermos as camadas de escuridão do Apocalipse antes do fim, reconhecemos seu duplo propósito como uma advertência e uma promessa. Uma advertência sobre o que o julgamento inevitável acarreta se o arrependimento for ignorado, e uma promessa de esperança, de que em meio às sombras ocultas, o amanhecer de uma nova criação aguarda, inaugurando a iluminação eterna pela presença do próprio Deus. À medida que antecipamos os reinos cósmicos vindouros, tanto celestiais quanto terrestres, o chamado à preparação, encontrado na própria estrutura do Apocalipse, ressoa cada vez mais fortemente, um farol que impele a santidade e a fé inabalável. Ao longo da história, houve relatos arrepiantes e narrativas místicas sobre 3 dias de escuridão sem precedentes, um conceito encontrado não apenas nos textos bíblicos, mas ecoado em declarações proféticas de místicos católicos, escritos dos padres da Igreja e visões apocalípticas transmitidas de geração em geração. Disse que esses 3 dias sinistros envolvem o mundo em uma escuridão total, durante a qual a humanidade testemunharia a libertação de entidades demoníacas, e nos quais a segurança exige a adesão às instruções divinas, especificamente a permanência dentro dos limites do próprio lar. À medida que entrelaçamos esses fios de profecias antigas e os alinhamos com sinais modernos, somos convocados a uma compreensão mais profunda dos eventos espirituais e cósmicos preditos para se desenrolarem no fim dos tempos. Em Apocalipse 9, somos apresentados à abertura do abismo, um momento descrito com intensidade dramática e fervor apocalíptico. Aqui, entidades demoníacas, visualizadas como gafanhotos enlouquecidos, são liberadas sobre a terra, e seu tormento não se limita apenas à angústia física, mas se estende a uma profunda aflição espiritual sobre aqueles que não têm o selo de Deus. Essa imagem reflete poderosamente as narrativas citadas por místicos católicos, cujas visões frequentemente antecipam um período assustador de escuridão, durante o qual espíritos malignos vagarão pela terra, atacando os despreparados e os espiritualmente desprotegidos. Esses místicos frequentemente falam de um fenômeno celestial sinistro que mergulha a Terra em um anoitecer pesado e palpável, evocando terror visceral entre seus habitantes. Joel 2:2 oferece mais informações, revelando um dia de nuvens e densa escuridão, um dia sem igual em sua intensidade aterradora, prenunciando as extraordinárias batalhas espirituais que virão. Combinando essas passagens bíblicas com previsões antigas e místicas, uma narrativa coerente começa a emergir. Uma narrativa que fala de alinhamentos cósmicos nos quais a escuridão significa não apenas a ausência de luz, mas uma invasão de forças malignas. O tema recorrente do selamento é primordial,
onde a proteção divina distingue os protegidos daqueles vulneráveis a ataques espirituais. As narrativas dos pais da Igreja também contribuem com ricas texturas para essa tapeçaria profética, apresentando uma visão formidável do fim dos tempos, marcado por convulsões não apenas no reino terrestre, mas também nos céus. Elas ecoam a mudança de um mundo espiritualmente iluminado para um mundo obscurecido pelo declínio espiritual e por poderes malévolos. Consequentemente, esses escritos servem tanto como um aviso terrível, quanto como um chamado claro à prontidão espiritual. Transferindo para os sinais da nossa era moderna, as predições proféticas conferem gravidade à observação das anomalias atuais com maior vigilância. Por toda parte, os sinais se manifestam visual e energeticamente. Anomalias solares, como eclipses inesperados e erupções solares sem precedentes, evocam no observador astuto uma inquietante sensação de cumprimento profético. A própria Terra reage violentamente, como se vê no aumento das atividades sísmicas, erupções vulcânicas que lançam nuvens de escuridão para os céus, ecoando a paisagem enegrecida pintada em visões do fim iminente dos tempos. Mais do que a escuridão física, uma invasão espiritual se aproxima, um aumento perceptível na escuridão espiritual global que não pode ser ignorado. À medida que as nações se tornam inquietas e a moralidade vacila sob o peso das mudanças sociais aceleradas, muitos argumentam que isso significa o tempo vindouro profetizado como preparação para os dias iminentes do sombrio julgamento divino. As vibrações sentidas por meio desses eventos, tanto celestiais quanto terrestres, não são meras coincidências, mas talvez prenúncios significativos das noites de calamidade que buscam apenas aqueles livres do fardo da proteção divina. Ao juntar esses relatos antigos e sinais modernos, a narrativa se desdobra, não como um conto de velhas, mas como uma visão com fios entrelaçados ao longo do tempo, uma narrativa de advertência, um chamado para discernir o clima espiritual de nossa era com um olhar voltado para o horizonte profético. À medida que os ecos das profecias antigas ressoam em meio ao mundo tempestuoso de hoje, indivíduos e comunidades são convocados a refletir, a se fortalecer espiritualmente e a aguardar os dias vindouros com cautela e uma esperança inabalável enraizada nas promessas divinas. À medida que nossa exploração dos segredos do Apocalipse continua, é imperativo que nos aprofundemos nas diretrizes de preparação apresentadas em suas páginas. Em Apocalipse 7, 2:3. O foco no selo de Deus serve tanto como uma marca divina de proteção quanto como um chamado à ação para aqueles que buscam refúgio em meio à escuridão iminente. Este momento representa um ponto crucial em que os crentes devem escolher entre serem espiritualmente fortalecidos ou enfrentar a exposição desprotegida ao terror que os aguarda. A preparação começa no cerne da transformação espiritual, o arrependimento. É um ato profundo. Mais do que simplesmente reconhecer falhas, é um afastamento sincero do pecado e um retorno ao caminho divino estabelecido por Deus. Nestes capítulos, o peso do arrependimento carrega uma urgência renovada. Ao se ajoelharem em humildade, confessando transgressões, os indivíduos não estão apenas solicitando perdão, mas também se alinhando com a vontade divina. Esse alinhamento é crucial, pois somente por meio do arrependimento sincero se pode esperar receber o selo protetor de Deus. O arrependimento é seguido pela santificação, particularmente de nossos lares, que desempenham um papel significativo no processo de preparação. Nossos lares devem se tornar santuários de paz e presença divina, purificados de quaisquer elementos que convidem à escuridão espiritual. Essa santificação não é apenas uma limpeza física, mas espiritual. Trata-se de criar um ambiente onde o Espírito de Deus possa habitar livremente, um espaço marcado pela oração, adoração e comunidade. À medida que os crentes preparam seus lares, eles criam um bastião contra as sombras invasoras, garantindo que se tornem um farol de luz em tempos de turbulência. O selamento espiritual prometido em Apocalipse não é uma mera metáfora. É uma garantia divina de que a proteção de Deus está sobre aqueles que alinham suas vidas com seus mandamentos. À medida que os crentes buscam fervorosamente esse selamento, eles se lembram da visão de Ezequiel, onde aqueles marcados com um selo espiritual foram poupados do julgamento divino. Ezequiel 9:4-6.
Esse selo distingue seus portadores, assim como as ombreiras marcadas com sangue pouparam os israelitas durante a Páscoa, significando proteção e favor divino. O terror das trevas, como mencionado nos capítulos anteriores, é uma aflição espiritual e física avassaladora reservada para aqueles despreparados. Sem o selo de Deus, este período conhecido como os 3 dias de trevas se apresenta como uma provação sem precedentes. É um tempo em que espíritos desencarnados e entidades demoníacas caem sobre um mundo envolto em um abismo de escuridão e medo, como profetizado em Apocalipse 9 e Joel 2:2. Para os não selados, esses dias podem se tornar um caldeirão de desespero e pavor, semelhante a ser pego em uma tempestade violenta sem santuário. À medida que avançamos, a mensagem se torna cada vez mais clara. A preparação não é opcional, mas sim uma necessidade. Isaías 26:20-21 faz um chamado pungente à ação, instando: venham, povo meu. Entrem nos seus aposentos e fechem as portas atrás de vocês. Escondam-se por um pouco, até que passe a fúria. Pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para punir os moradores da terra por causa da sua iniquidade. Esses versículos não são meramente reflexões poéticas, mas instruções divinas que devem ser obedecidas com a máxima seriedade. Em resposta a esse chamado divino, os crentes são encorajados a buscar refúgio, não apenas em câmaras físicas, mas também espirituais, oração, reflexão meditativa e a santificação contínua de suas vidas. Neste abrigo divino, os crentes encontram consolo e a certeza de que a escuridão avassaladora passará e um novo amanhecer surgirá. Essas etapas preparatórias garantem que, quando a ira divina for derramada, sua devastação seja observada da segurança do abraço protetor de Deus. Portanto, esta jornada de preparação não se trata de fomentar o medo, mas sim de incutir uma prontidão proposital e direcionada. Ela exige um compromisso inabalável com a fortificação espiritual e a comunidade, onde os crentes, selados e seguros, se unem contra a tempestade que se aproxima. Neste santuário seguro, o medo da escuridão é eclipsado pela luz da presença permanente de Deus, oferecendo esperança eterna e inabalável. Por meio da preparação, os crentes transformam o medo do que está por vir em fé no que está além, confiando na promessa eterna de proteção e renovação divinas. Que este capítulo sirva de impulso para uma ação consciente e coletiva, um chamado espiritual que ecoe por congregações e lares. É um lembrete de que os eventos preditos não são apenas avisos, mas oportunidades para reafirmar a fé, adentrar corajosamente a luz e reivindicar o selo de Deus como protetor eterno contra tudo o que busca perturbar o coração firme.